Com os esforços dos incríveis, tudo ficou pronto em setembro de 1968, quando o primeiro 747 emergiu de seu prédio novo para desbravar o mundo. Como você se sentiu? O que eu senti? Foi muito emocionante ver aquele avião sair através daquela porta enorme. E aí vários outros aviões da Boeing sobrevoaram a fábrica. E aí apareceram todos aqueles dignitários e aquele monte de gente de pé para assistir à garrafa de champanhe ser quebrada no nariz. A aeromoça trouxe uma garrafa de champanhe para ser quebrada. Foi um momento muito emocionante. E aí eles fizeram todo aquele alarde sobre uma nova era para a aviação a jato. Num dia chuvoso de fevereiro de 1969, o 747 número 1, que recebeu o nome de Cidade de Everett, escreveu uma página da história da aviação e subiu aos céus o avião que muitas pessoas diziam que era grande demais e pesado demais para voar. Foi assombroso, eu fiquei todo arrepiado. Ele arrepiava a gente. Era o orgulho de ver aquilo acontecendo. A construção dessa fábrica gigantesca mudaria para sempre o aspecto de Everett. Quando se soube que a Boeing estava conduzindo testes de solo numa área ao sul da cidade, os boatos começaram a circular. Aquela cidadezinha esperava com ansiedade tornar-se a cidade dos jatos dos Estados Unidos. A agitação começou em 1966 nos primeiros boatos sobre os planos da Boeing para construir uma fábrica por aqui e que esses aviões enormes iam ser fabricados nela, e a cidade ficou na maior alegria. Na época, Everett vivia do papel. Embora as fábricas de papel fossem a base econômica da cidade, elas causavam efeitos colaterais que não eram muito apreciados. Com suas 4 usinas de fabricação de polpa de madeira, Everett tinha um cheiro característico. Os visitantes tapavam o nariz e nós dizíamos, esse cheiro é de dinheiro. Everett era assim. E Everett ganhou sua fábrica de jatos. De repente, o valor da terra dobrou e a cidade foi invadida por uma multidão de recém-chegados. A nova fábrica iria criar entre 12 e 15 mil empregos. As estatísticas de emprego em Everett mostram que 24 mil pessoas trabalham hoje na fábrica da Boeing. O segundo maior empregador da cidade é a base naval à beira do mar, com 6 mil pessoas. E a Boeing ainda é a empresa que mais emprega gente na área de Everett, não há dúvida. A equipe que construiu a fábrica da Boeing em Everett e o 747 sabia que estava fazendo uma coisa muito importante, mas eles provavelmente não tinham ideia de como iriam modificar a vida de bilhões de pessoas, de passageiros a presidentes a operários de fábricas. Este local evoca muitas memórias. Mas olhando em volta não reconhecemos quase ninguém. Não, as coisas mudam. As pessoas podem ser outras e a área coberta pode ter crescido, mas o processo de montar um avião a jato ainda não mudou. Enquanto as asas do 777 estão sendo rebitadas num canto da fábrica, a seção de cauda está tomando forma em outro local. Ali fica a área de montagem do estabilizador horizontal do 777. Ele faz parte do que chamamos de empenagem da aeronave, que seriam as penas de cauda do avião. 5,5% do 777 são feitos de materiais não metálicos. E como 80% do estabilizador horizontal são feitos de materiais compostos, ele contribui muito para aquele percentual. Esses materiais de alta tecnologia são fundidos sobre as longarinas para reduzir o peso e aumentar a eficiência. Esses novos materiais ajudaram o 777 a estabelecer o recorde de distância em voo direto de 20 mil quilômetros. Só para você ter uma ideia, isso representa um voo sem escalas do Havaí à África do Sul. Essa é a área de montagem da parte posterior da fuselagem. É aqui que os painéis da fuselagem que chegam de Hiroshima, no Japão, são transformados em tubos ou em fuselagem básica. Fabrica-se poucas coisas aqui. O que ocorre é que fabricantes de todo o mundo produzem os componentes dos aviões e os despacham aos milhões para Everett, onde os operários montam esses enormes quebra-cabeças. A fuselagem é montada de cabeça para baixo e depois colocada na posição correta com a ajuda de um gabarito gigantesco.
Quando montamos a fuselagem, pegamos os dois painéis laterais e os colocamos de cabeça para baixo no gabarito. Aí pegamos o piso do avião e o prendemos de cima para baixo. Isso melhora as condições ergonômicas da linha de montagem, beneficiando nossos mecânicos. Eles ficam o tempo todo rebitando para baixo com máquinas pesadas de rebitar, em vez de rebitar para cima. Depois levantamos essa seção com uma ponte rolante e a levamos para a nossa ferramenta de virar, onde ela é girada a 180 graus, levantada de novo e colocada nesta posição. Sobre ela é colocado o painel de coroa do avião. E o resultado final é a fuselagem traseira, também chamada de tubo. Nesse estágio, um avião é só um tubo enorme e vazio. Nas próximas semanas, essa casca vazia sofrerá uma metamorfose e se transformará numa maravilha tecnológica. Aqui a seção dianteira do avião, com o compartimento superior para passageiros e a cabine atrás dele. Estamos instalando as mantas de isolamento, os dutos superiores de ar-condicionado, a fiação e todos os trilhos e suportes que mantêm no lugar os compartimentos de bagagem. Os fios dessas aeronaves vão de contato a contato sem emendas. São 240 quilômetros de fios em cada avião e os fios são uma das poucas coisas que são fabricadas neste prédio. E na maior fábrica de fios do mundo, que fica bem aqui. O 777, o 767 e o 747 que saem desta fábrica são maravilhas da engenharia aeronáutica. Mas o herói não festejado dessa realização é o prédio que oferece proteção sob seu telhado de 40 hectares. É difícil acreditar que esse enorme prédio tenha sua origem nesta pequena oficina. A primeira fábrica da Boeing. Bill Boeing fundou sua companhia em 1916. O crescimento da Boeing foi muito baseado nos contratos militares durante as duas grandes guerras mundiais. Mas foi a criatividade que garantiu a sobrevivência da companhia. Eles deram início, nos anos 30, à primeira linha aérea para passageiros. O B-47 e o B-52 foram os primeiros aviões a jato com asas em flecha. Foi a partir desses dois bombardeiros que surgiu o 707 e o transporte de passageiros a jato. A indústria de transporte aéreo iria sofrer um crescimento explosivo logo depois. O desenvolvimento dos aviões a jato para passageiros ganhou vida própria nos anos 60. Havia o 707 e os DC-8S. Havia a família Convair, o VC-10 europeu, e o crescimento conjunto de várias economias do mundo naquela época levou a um crescimento fantástico da ordem de 15% ao ano no transporte aéreo de passageiros. Esse crescimento conduziu ao desenvolvimento do 747 e de seu lugar de nascimento, uma estrutura que não perde nada para o avião que ela produz, nem em tamanho, nem em inspiração. É o maior prédio do mundo. Esse prédio monstruoso está recheado de surpresas. Para começar, você pode andar por todo lado por aqui sem ver uma coluna de sustentação. A quantidade de peças grandes, sendo movidas em várias direções, obrigou os engenheiros a projetar vãos livres de 100 a 120 metros. E tiveram de encontrar maneiras para sustentar o telhado sobre esses espaços abertos. A solução foram treliças gigantescas. O projeto estrutural do prédio talvez seja único no mundo, porque foi usado aço de alta resistência soldado em treliças. E essas treliças foram montadas no chão peça a peça e depois suspensas verticalmente até sua posição por dois guindastes grandes. Além de se autossustentar, esse telhado precisa ser muito forte para aguentar o peso de pontes rolantes de 40 toneladas carregando seções de aviões que pesam outras 40 toneladas. Então, o que impede o prédio de desmoronar? Se prestar atenção nas seções transversais do prédio, elas como que se repetem. Tem uma torre de 15 metros, uma treliça de 100 metros e depois outra torre de 15 metros. E isso se repete de seção em seção, compondo o conjunto do prédio. Na realidade, são 8 prédios distintos sob o mesmo telhado. Não é bem que você tenha um espaço livre único de 600 mil metros quadrados. Na verdade, você tem um vão de 100 metros, depois outro vão de 100 metros. São 100 metros de cada vez. Cada 747 é uma colcha de retalhos de peças e componentes que vêm de todos os pontos do planeta. As nuances da cor verde no revestimento de vinil deste 747-400 dão uma pista da diversidade.
Cada cor diferente indica de que lugar do mundo veio o painel. Nós recebemos peças de vários países do Japão, da Itália, do Uzbequistão. A Turquia nos envia componentes, assim como os estados da Geórgia, do Alabama e do Tennessee. São cerca de 670 fornecedores e cada peça que entra na fábrica já tem seu voo inaugural programado. Você quer ver um armazém cheio de peças de avião esperando para serem montadas? Aqui não. A programação de precisão faz com que as peças só cheguem quando se precisa delas. Nós as recebemos com 3 dias de antecipação. Esses painéis que você vê chegaram à fábrica 3 dias antes de serem montados. Até o alumínio que está sendo minerado do outro lado do planeta já pode estar programado para uma decolagem a médio prazo. É uma programação de produção tão vasta e tão complexa quanto a fábrica em si. Eu posso te dizer exatamente todas as peças que vou precisar num determinado dia daqui a 2 anos. O que isso significa para você, passageiro, é que o avião em que você voa hoje pode não ter sido mais do que um rabisco na agenda de alguém há 2 anos. Quando um cliente encomenda um avião para daqui a 2 anos ou 18 meses, é porque esse avião já está com seus voos planejados. Por isso, a programação de produção é tão importante. O ponto culminante dessa programação complicada é um processo chamado de junção final da fuselagem. É nesse estágio que os componentes finalmente viram um avião. Esta é a estação da junção final da fuselagem. É aqui que se juntam as seções e onde pela primeira vez pode-se ver que é um avião. Essa dança de pesadas seções de metal ocorre durante a noite para que menos funcionários corram riscos, quando guindastes poderosos levantam cada uma das seções já montadas e as colocam na posição de serem unidas. Nesse primeiro voo do 747, ele voa aos pedaços. Primeiro, a asa e a seção central da fuselagem são colocadas na posição pelos guindastes. Depois chegam as seções dianteira e traseira. Quando essas seções são unidas, já se pode discernir um jumbo. Começamos a junção às 11h30 da noite durante o terceiro turno. Em geral, o avião já está apontado e unido por volta de 1h30 ou 2 horas da manhã, o que significa que levamos umas 2 horas para juntar as seções do avião. Os prumos por gravidade foram substituídos por raios laser. Nós usamos estes alvos, este aqui é um alvo, que são colocados por todo o avião em cada uma das 3 seções. E aí trazemos o sistema laser. Ele é colocado no centro do avião e é ligado a um sistema computadorizado. Os raios laser são ligados e direcionados para garantir que a seção central da fuselagem esteja no nível e na posição correta. O sistema manda raios laser que identificam os alvos por todo o avião e nos permite juntar as seções com uma precisão de pouco mais de meio milímetro, do nariz à cauda, nos dando um avião perfeitamente alinhado todas as vezes. Com o uso desse sistema, a fuselagem se ajusta com precisão, criando uma forma aerodinâmica perfeita. Do nariz à cauda da aeronave, a margem de erro com relação ao projeto feito em computador é de menos do que a espessura de uma moeda. O importante no 777 é que ele só usa 2 turbinas e isso traz uma grande economia de combustível. O sistema de alinhamento a laser também ajuda a obter uma fuselagem realmente lisa e suave. Nenhum jumbo poderia sair desta fábrica se não existisse essa rodovia aérea aqui dentro. Quase todas as peças de cada jato voam pela primeira vez firmemente presas a um dos 18 guindastes da fábrica, que correm por uma rede de trilhos de quase 50 quilômetros a 25 metros de altura sobre o piso da fábrica. Eu prefiro mover as seções grandes. Gosto do desafio. Esses guindastes levantam até 40 toneladas. Para levantar algumas seções de aviões, como esse conjunto de asa e parte da fuselagem de um 777, eles trabalham aos pares. Não há competição entre os guindastes daqui. O próprio guindaste pesa 40 toneladas e nós somos autorizados a levantar até 40 toneladas. Tudo que a gente carrega é muito caro, por isso não se brinca, não se faz bobagem nenhuma nesses guindastes.